Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas de IPTU. Pessoal, continuando aí a temática do aspecto subjetivo do IPTU, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre a diferença entre detentor, a detenção e a posse. Por que é importante essa questão? Porque a gente tem que deixar muito bem claro que o IPTU não incide sobre a detenção. E esse é um instituto jurídico que a gente estuda lá no direito civil, na parte especial do Código Civil, quando a gente vai estudar a parte dos direitos reais. E a gente faz lá essa diferenciação, quando a gente vai estudar a posse, a gente faz essa diferenciação entre detenção e posse, qual que é a diferença entre um instituto jurídico e outro, e aqui é importante porque ele tem uma relevância prática aqui no estudo do IPTU, porque muitos confundem algumas situações fáticas e entendem que há incidência do IPTU, mas na verdade são situações em que eu tenho uma mera detenção e não uma posse. E a gente não pode perder de vista que o fato gerador do IPTU é propriedade, domínio útil e posse, não é a detenção. Apesar de a detenção ser muito semelhante, muito similar conceitualmente com a posse, mas não é posse. Então, aquele que exerce a detenção não está exercendo a posse. Se não está exercendo a posse, não pode, por exemplo, ser contribuinte do IPTU. Então, o detentor, apesar de, em um primeiro momento, se achar que é um possuidor, o detentor não é possuidor. É muito semelhante, em um primeiro olhar, o detentor ao possuidor, mas ele não é possuidor. Então, é fundamental a gente saber essa distinção para que a gente não confunda detenção com posse, detentor com possuidor, e não exija o IPTU de uma pessoa que não é contribuinte do IPTU, que não pratica o fato gerador do IPTU. Então vamos lá. Vamos aqui para o slide que eu trouxe aqui para vocês. Olha aí, o detentor. Ele é tratado, o detentor, ele é tratado no artigo 1198 do Código Civil de 2002. Então, olha lá, no artigo 1198 fala: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste, em cumprimento de ordens ou instruções suas. E aí o possuidor, ele é tratado no artigo 1196 do Código Civil de 2002. Fala: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Então, vamos lá. O que é a posse? Vamos relembrar lá dos nossos estudos sobre a posse, quando a gente estudou lá o fato gerador de IPTU. Pessoal, a posse é uma situação de fato. Ela é regulada pelo direito? Sim, ela é regulada pelo Código Civil, mas ela é uma situação de fato. A posse é aquela situação em que eu tenho uma pessoa em contato íntimo com a coisa, mesmo sem ser titular de nenhum direito real sobre aquele imóvel. Então eu tenho uma pessoa que está em contato íntimo com a coisa, mas ela não é proprietária, ela não é titular do direito real de propriedade. Mas ela está exercendo um dos poderes inerentes à propriedade, que é o uso do imóvel, mesmo sem ser titular de nenhum direito real sobre aquele imóvel, sem ser proprietário, sem ser titular do direito real de propriedade. Mas ela está exercendo aquela posse de forma autônoma, sem receber ordem de ninguém. Sem receber ordem de ninguém. Ela não está recebendo instruções de ninguém. Então, por exemplo, um possuidor ad uso capionem, que está exercendo a posse ad uso capionem, ele está lá em contato íntimo com a coisa. Ele está exercendo um dos poderes inerentes à propriedade? Ele está usando o imóvel. Ele está usando o imóvel de forma insubordinada. Ele não é subordinado a ninguém. Ele está exercendo essa posse de forma autônoma. Ele está em contato íntimo com a coisa e usando o imóvel de forma insubordinada. Ele não está subordinado, ele não é empregado de ninguém, ele não recebe ordem de ninguém. Então, efetivamente, ele está exercendo a posse e ele aí é um possuidor.
Mas há situações em que você olha, imagine, você passa na frente de um imóvel, e olha lá uma pessoa, às vezes até uma família, tá lá, né? Tá lá cuidando do imóvel, tá lá usando o imóvel, tá morando no imóvel, né? Utilizando o imóvel como a sua moradia. Então você pode lá na frente e falar, essa família ela é possuidora, ou pode até ser proprietária. Eu não tenho como concluir isso porque eu não tenho acesso, eu não vi aí a matrícula do imóvel, eu não sei se uma dessas pessoas está lá com o nome na matrícula do imóvel, e isso configuraria o exercício da propriedade. O que eu estou vendo aí é um grupo de pessoas, uma família, aparentemente uma família, um grupo familiar, em contato íntimo com a coisa. Falar, olha, eles são, no mínimo, possuidores. No mínimo, possuidores. Né? Então, em um primeiro momento, você fala, olha, provavelmente eles são contribuintes do IPTU. Provavelmente é eles que têm o dever jurídico de recolher aí o IPTU para o município, onde está localizado esse bem imóvel. Mas aí, pessoal, você vai analisar de uma forma mais aprofundada essa situação, você vai ver que ali, pessoal, é uma família em que o homem ele é caseiro. Ele está lá essa família está morando nesse imóvel, está usando esse imóvel, mas ela tá morando nesse imóvel exatamente para conservar a posse do proprietário. Está lá para conservar o imóvel, para manter o imóvel, e caso alguém invada, defender aí o imóvel contra uma invasão, uma entrada injustificada de qualquer pessoa. Então perceba que aparentemente esse grupo familiar está exercendo a posse, mas não está exercendo a posse. Né? Por quê? Porque eles estão em contato íntimo com a coisa, mas estão recebendo ordens de terceiro. O exercício aí desses atos aqui possessórios está sendo feito mediante instrução, mediante uma relação de subordinação entre esse grupo familiar e o proprietário. Então aqui eu não tenho efetivamente, não tenho juridicamente uma posse, eu tenho uma detenção. Então o caseiro é o grande exemplo, né, de detentor, aquele que exerce aí a detenção. O caseiro, aparentemente você olha ali, fala não, ele é possuidor, ele é contribuinte do IPTU, mas ele não é. Ele não está efetivamente exercendo a posse, ele está exercendo a detenção. E a detenção, pessoal, não é fato gerador do IPTU. Então, quem exerce a detenção, né, o detentor, ele não é contribuinte do IPTU, porque ele não é a mesma coisa que possuidor. Inclusive, eles são tratados em dispositivos distintos no Código Civil. Então, o detentor, ele não é contribuinte do IPTU. É uma questão lógica, né? No nosso exemplo aí, o caseiro, ele não figura no polo passivo da relação jurídico-tributária. O município vai cobrar o IPTU do proprietário e não do detentor. O detentor aí, ele não tem nenhum vínculo jurídico com o imóvel. O imóvel não é dele, não faz parte do seu patrimônio. Não é manifestação ali, não é manifestação de riqueza do detentor. Então, realmente, não faz sentido e nem poderia, mediante alteração do Código Tributário Nacional, inserir a detenção como hipótese de incidência do IPTU, incluir o detentor como contribuinte. Não. Por quê? Porque o detentor ele não manifesta nenhum tipo de riqueza ao ser detentor. Então, isso certamente violaria o princípio da capacidade contributiva. Eu estaria exigindo o imposto de quem não manifesta a riqueza, de quem não tem capacidade contributiva. Então, nesse ponto aqui, o IPTU ele não incide na detenção, eu não posso incluir o detentor como contribuinte do IPTU. Não há essa previsão no Código Tributário Nacional e nem poderia haver essa inclusão no Código Tributário Nacional. Então, seria certamente inconstitucional a alteração do Código Tributário Nacional para incluir a detenção e o detentor como contribuinte do IPTU e a detenção como fato gerador do IPTU. Beleza? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo, só para deixar claro essa questão. Não é um assunto tão cobrado, mas a gente já teve questões
exigindo esse conhecimento aí do aluno em relação à diferença entre posse e detenção. Era uma questão em que perguntava se havia possibilidade de haver a incidência do IPTU na detenção, se havia possibilidade de cobrar o IPTU do detentor, e a resposta é negativa. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.